Primeira questão do dia, vamos lá. Um pequeno corpo carregado eletricamente com uma carga mais Q é dividido em duas partes, depois disso aqui, dividido em duas partes de modo que uma delas fique com uma carga Q. Qual é a razão entre Qzinho, né, e o Q maiúsculo, que é o Q original, de maneira que, ao se separar ambas as partes a uma certa distância, sua repulsão seja máxima? E aí? Olha só, o que nós temos aqui? Uma carga, tá? Que um objeto aqui, tá? Que tem aí uma carga mais que esse pequeno corpo. O que a gente vai fazer é separar um pedaço, tirar um pedaço, de maneira que esse pedaço que a gente tire fique com uma carga Q. Então vamos lá. Após separar, tá? A gente vai ter dois pedaços. O pedaço que a gente removeu, tá? E o pedaço que sobrou. Esse pedaço que a gente removeu tem uma carga Q, como ele diz ali no enunciado, no problema. Dada a conta do problema. Se esse tem uma carga Q e inicialmente o corpo ele tinha uma carga Qzão, assim, Q maiúsculo, então esse pedaço que sobrou vai ter o que? Uma carga Q menos Q. Porque carga, tá? Carga é matéria. Então ela se conserva. Então, tipo, se eu tenho aqui sei lá, vamos supor que aqui fosse 10 coulombs e eu removi 2 coulombs, sobra o quê? Sobra 8, tá? Conservação das cargas ou conservação da matéria, tanto faz. Então, o outro pedaço vai ter uma carga Q menos Q. Então veja que ele não informa isso, tá? A gente vai ter que construir esse raciocínio. Aí é o seguinte, de tal maneira, esse valor dessa carga é que ao separar vai ter uma distância de... A força de repulsão vai ser máxima. Então vamos achar uma relação entre esses dois valores, a carga original e a carga que a gente tirou, para que, em qualquer que seja a distância, a repulsão vai ser máxima. Como assim? Bom, vamos montar aqui, tá? Vamos montar, pela lei de Coulomb, teremos... sim, né? Então, se inicialmente, sei lá, a carga era positiva, então o outro pedaço também vai ter carga positiva. Então, força de repulsão. F, né? E F. Beleza. Vamos supor, tá, que eles têm uma distância qualquer, D. Pela lei de Coulomb, o que é que a gente tem? Pela lei de Coulomb, a intensidade dessa força é igual a K, constante, produto das cargas, ou seja, Q menos Q, Qzão menos Q, vezes Q, dividido pela distância ao quadrado. O que é variável aqui, tá? Para qual que seja a distância, então D vamos considerar fixo. Existe uma condição das duas cargas para que a força seja máxima, beleza? Então o que a gente tem que analisar aqui é esses dois. Esses dois a gente pode considerar constante, tá? Então vamos lá. Então essa força de repulsão vai ficar... Vamos colocar aqui K, separar o KD ao quadrado vezes Q menos Qzinho vezes Q, beleza? Isso aqui, tá, a gente pode considerar constante, então vamos ignorar, vamos deixar eles aí. E a gente tem que analisar esse produto. Bom, fazendo a distributiva, talvez, se você já tem uma certa habilidade com função do segundo grau, sabe o que é que vai acontecer, beleza? Mas eu não vou tomar esse caminho, eu vou tomar meio que o caminho, entre aspas, tradicional. Mas no final,
eu explico, tá, que daqui a gente já poderia saber a resposta. Mas vamos lá. Para ninguém ficar perdido, vou explicar. Então, ó, fazendo a distributiva, fica menos q ao quadrado mais q vezes q. O que é que a gente tem aqui? Temos uma função do segundo grau em q, tá? Porque q, ele é a parte variável, porque o q ele é o valor fixo, tá? Ele é o valor que foi dado. Aí ele quer esse valor de q, basicamente ele quer esse valor de q de tal forma que a repulsão seja máxima. Então q é a variável, é o que a gente vai determinar. Então o que a gente tem aqui, tá? É uma função do segundo grau. E é só isso que a gente precisa analisar. Veja. Vamos chamar de f em q, tá? Igual a menos q ao quadrado mais q vezes q. Olha só. Se a gente analisar o gráfico disso, a gente vai ter o seguinte. Dessa função em Q, que vai determinar a força de repulsão, a gente vai ter, perceba que, como é f em Q, como se o Q fosse o x, tá? É negativo, então a concavidade é para baixo, tá? E as raízes? As raízes são Q igual a zero e Q, ó, a gente pode tirar daqui. É zero, tá? E quando Q for igual a Q maiúsculo. Essas são as duas raízes, beleza? Por isso tem que ter um bom domínio, tá, com as funções, tanto para matemática quanto para física, não tem como ignorar isso. Então, uma das raízes é zero, Q igual a zero, e quando Q for igual a Qzão. Pronto. Fica assim. Perceba que existe um valor máximo. Existe um valor máximo de f de q. Então, isso aqui, essa expressão aqui, ela admite valor máximo nesse ponto aqui. E esse ponto, como é metade, é quando q for igual a q sobre 2. Então, quando aqui for máximo, aqui também vai ser máximo, tá? Porque isso aqui é constante, tá? Então, né, quanto maior esse valor, maior o valor de f. E como aqui admite um valor máximo, então quando aqui for máximo, essa expressão for máximo, a força também vai ser máxima. Bem legal, né? Então, a repulsão vai ser máxima quando a carga que a gente separou é metade. Ou seja, a gente dividir pela metade. Isso eu explico também no PDF que eu fiz, tá? De matemática. Lá eu falo sobre isso. O produto, quando a soma é constante, quando a soma de dois valores é um valor constante, tipo A mais B é um valor constante, porque a soma desses dois também é constante, tá? Se eu somo Q mais esse, vai dar um valor fixo, que é o mais Qzão. Quando os dois é constante, o produto é máximo quando os dois forem iguais, tiverem o mesmo valor. Tá? Isso é algo aí que a gente aprende lá em função do segundo grau. Mas enfim. Então a repulsão vai ser máxima quando Q
Então for metade. Quando eu pegar a carga e dividir em duas metades, tipo, se for 10 coulombs, uma vai ter 5 coulombs e a outra vai ter 5, tá? Então, a razão aqui entre os dois, Q sobre Q, Qzinho sobre Q, é igual a 1 meio. Beleza? Então, letra B. Como eu falei, se você já tem uma habilidade com função, trabalhar com equação, quando você chegar aqui, se você conseguir lembrar também, né, tem essa questão. Você vai saber que isso aqui vai ser máximo, tá? Essa expressão vai ser máxima quando Q for igual a Qzão sobre 2, tá? Mas enfim, daqui para o que a gente terminou não é tão longo, né? Então, mesmo que você também não perceba, no desenvolvimento vai ficar mais claro. Tranquilo? Então, a resposta aqui é letra B. Vamos lá para a segunda. Duas partículas de cargas positivas Q e Q de massas M em M, Mzão e Mzinho, respectivamente, estão isoladas no universo e separadas inicialmente por uma distância D, como mostra a figura ao lado, no caso abaixo, né? Ao lado. Após serem liberadas a partir do repouso, determine a velocidade de M, no caso na maior, após estarem separadas por uma distância D, que é maior que D, despreza os efeitos gravitacionais. Primeiro, não se assuste com as alternativas, beleza? Por mais que seja grande, não é difícil chegar aí, tá? Então, primeira dica aí, tá? Quando você vai fazer uma questão principalmente militar, que gosta de deixar nos valores literais assim, as expressões bem grandes, não se assuste com o tamanho da expressão, a quantidade de letra, né? Faça o seu. Vai desenvolvendo que uma hora você chega. Se você fizer tudo certinho, e é até legal, é um sentimento bem legal quando você consegue, né, deixar certinho. Então não se assuste, tá? Não se assuste. Então é o seguinte, vamos lá pro problema. As cargas aqui, né, separadas por essa distância, então velocidade da maior quando tiver uma distância D maiúsculo, beleza. Ó, basicamente, vamos colocar aqui. Vamos dizer que, né, esse aqui já seja o momento em que elas estão separadas nessa distância. Nessa distância D, beleza? Massa M, carga Q. Bom, antes elas estavam aqui, beleza? Uma distância D minúsculo. Em repouso. O que é que acontece? As duas cargas são positivas. Então, quando a gente liberar elas, né, vão se repelir, vai ter uma repulsão, elas vão entrar em movimento. Tá? Elas vão entrar em movimento. Então, em determinado instante, quando elas tiverem uma distância D, essa maior vai ter uma velocidade, vou chamar de V maiúsculo, e essa menor vai ter uma velocidade V minúsculo, beleza? Eles vão estar se movendo. Mas e aí, como é que eu descubro essa velocidade? Se a gente for pela lei de Newton... Lei de Newton, nada a ver. Pela lei de Coulomb, a força resultante inicial aqui, vamos pegar o momento inicial de repulsão.
Esse F vai ser igual a K, produto das cargas, sobre D ao quadrado. Se a gente for pensar pela cinemática, em um problema clássico, se a força fosse constante, a gente acharia a aceleração, né, de acordo com a segunda lei de Newton agora, força resultante, massa vezes aceleração. O problema é aí que está. A lei de Coulomb depende da distância. É inverso, né? Muda a distância, muda a força. Então, a cada instante, eles estão se separando, o valor de D está mudando, então a aceleração também muda. Então, eu não poderia fazer isso pelas técnicas de cinemática. Encontrar aceleração, né? Usar as equações da posição, enfim. Velocidade. Aqui não dá porque a força resultante é variável, portanto a aceleração é variável. Então não dá. Porque as equações que a gente aprende em cinemática, a gente aprende até quando a aceleração é constante. Então não é válido. Então, veja aí, aqui eu quis mostrar a limitação do problema. E como a gente vai contornar essa limitação. É bem simples. Basta a gente usar outra técnica, outro conhecimento de análise de movimento, que é trabalho em energia e conservação do momento linear. Então, primeiramente, vamos fazer a conservação de energia. Fazendo a conservação de energia, a gente tem a energia inicial, tá? A energia inicial igual a energia final. Posso igualar porque não tem força externa. A força aí de repulsão é considerada força interna, tá? Então é um sistema conservativo. Então eu posso fazer a conservação de energia. Então vamos lá. Inicialmente, com a energia mecânica e elétrica inicial. Inicialmente, a gente tem a força a energia de interação, que é o potencial elétrico. A energia potencial elétrica, que é igual a K, produto das cargas, sobre a distância ao quadrado. Se a gente fosse considerar efeitos gravitacionais, também, como eles têm massa, teria energia potencial gravitacional. Mas, como foi dito, é para a gente desprezar. Vamos considerar só apenas os efeitos elétricos. Eita, D ao quadrado não, desculpa, tá? É apenas D. Confundi aqui. É fácil confundir isso com a lei de Coulomb. Enfim, essa aqui é a energia potencial elétrica inicial. Essa energia, quando a gente liberar, ela vai se transformar na energia cinética de emissão. Vamos chamar aqui de A e de B, tá? Para não falar emissão, emissão. A e B. Então, no final aqui, nesse momento, vamos ter energia cinética de A e energia cinética de B. Mais energia cinética de B. Tem outra energia. Como eles não foram para o infinito, eles estão a uma distância ainda que dá para a gente considerar a energia potencial elétrica, tá? Então, ainda existe a potencial elétrica, que vai ser K, produto das cargas, dividido agora pela distância D maiúsculo. Pronto. Por enquanto é isso que podemos fazer, tá? Vou chamar essa equação aqui de 1. E vamos analisar outra relação aqui do movimento, que é devida também à interação, que é a quantidade de conservação do momento linear. Ué, mas aí você se pergunta, mas eles não houve colisão, como é que eu vou usar isso? É porque colisão a gente pode entender como a interação entre dois corpos, tá? E nesse caso a gente pode usar também porque não tem força externa, como foi a explicação aqui do primeiro desenvolvimento. Então, momento linear final, inicial, final, tá? Do sistema. Bom, como eles estão na mesma direção aqui, eu não vou fazer análise vetorial.
Já vou tratar dos módulos, beleza? Mas, né, o certo seria... A análise vetorial fica mais importante, é mais efetiva quando, né, é bidimensional a interação. Então vai ficar... No início, ele estava em repouso, então é 0, não tem velocidade. Bom, no momento final aqui, a gente tem menos mv mais m vezes v. Tá? Ok, então basicamente vai ser isso aqui. A gente vai relacionar essas duas equações. Como eu quero a velocidade do grandão ali, de A, eu vou isolar V minúsculo. Substituir lá aqui na equação 1. Então, vamos chamar aqui de 2. E agora... E agora aqui na terceira parte, vamos pegar, né, substituir 2 em 1. Vamos lá, pegar essa equação 2, né? Colocar ali 1, vai ficar... Agora vai ser mais um trabalho manual mesmo, de desenvolver e isolar o V maiúsculo, tá? Vamos lá. O V tem aqui, beleza. Eu vou multiplicar... Não, ainda não. Q vezes Q sobre D. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar, né, vou pegar esse termo e jogar para o outro lado. Esse 1/2 vou colocar em evidência, e aí fica mv ao quadrado mais mzinho, esse v ao quadrado vai ficar mzão ao quadrado, v ao quadrado, m ao quadrado. Tranquilo? Beleza. Agora é realmente trabalho manual. Deixa eu continuar aqui embaixo. E vamos ver o que a gente acha. Eu vou multiplicar por 2 e colocar o KQ em evidência. A constante, o produto das cargas em evidência. Aí fica 1 sobre D menos 1 sobre Dzão. Como Dzão é maior que Dzinho, D minúsculo, então isso aqui, 1 sobre Dzão, é menor que 1 sobre D. Só um detalhe. Então, essa diferença, 1 sobre D menos 1 sobre Dzão, vai dar um valor positivo, tá? Então, para depois não ter que ficar trocando o sinal. Então, aqui tá, o sinal vai ficar de acordo. Bom, vamos somar aqui, tá? Temos... Colocar o M embaixo. E aí a gente tem... Bom, M vezes 1, M vezes M vezes M vezes 1 ao quadrado, mais M ao quadrado, Mzão ao quadrado vezes 1 ao quadrado. Desenvolvendo mais um pouco. Ali se repete, né? Aqui o 2K, produto das cargas. Essa soma aqui vai ficar D menos D sobre produto D vezes D.
igual a... Posso colocar o mv ao quadrado da evidência. Colocar esse cara em evidência. Com m também aqui embaixo. Vezes m mais m. Soma das massas. Ó, estamos quase terminando. Só jogar tudo para um lado. Esse K, eu também posso... Eu vou trocar ele por 1 sobre 4π permissividade. O epsilon. E aí, o que a gente vai ter? Então vai ficar... Deixa eu dar um zoom out. Fica v ao quadrado, depois eu boto a raiz, igual a m, presta atenção, m, quer dizer, 2 vezes m, q vezes produto das cargas, dzão menos d, sobre o K, que vai ficar 4π epsilon 0, tá? Por isso que eu não coloquei o K em cima. Produto das distâncias, eu já passei o m para lá. O m vem multiplicando aqui embaixo, mzão, vezes soma das massas. Olha aí. Simplifica. Beleza, qual seria aqui então a alternativa? Então a gente tem V igual a raiz quadrada de m produto das cargas d menos d sobre 2π epsilon 0 d vezes d m mais m. Bom, é isso mesmo. Faltou nada. Cadê? Tá, nas alternativas aqui tem o m sobre m na frente, tá? Mas eu vou tirar. Porque, na verdade, isso aqui vai ser a velocidade do menor, tá? Então fica... Como é que é? MQQ, letra A, 2π, y 0, produto das cargas, mzão, m. Peraí, tem uma coisa estranha aqui. Troca as massas, cadê? Na verdade, a velocidade que eu achei aqui... Pera. É pra ser... Deixa eu ver se eu não... Eita. É pra ser a letra A. Só que eu troquei aqui na posição dos M's. Um Mzinho aí em cima e um Mzão aí embaixo, tá? Bom, quando eu disponibilizar aí já vai estar consertado, beleza? Então é para ser a letra A. Show? Enfim.
Terceira questão. Um anel fino de raio R está eletrizado uniformemente com a carga mais Q. Determine o módulo da intensidade do campo elétrico em um ponto sobre seu eixo e a uma distância H, que é muito maior que R, do seu centro. Bom, vamos entender esse problema aqui. Vamos desenhar aqui. A gente tem um anel. Vou colocar aqui o anel assim embaixo. Aliás, vou colocar assim. Tanto faz. Porque ele tanto faz se é do lado, se é em pé. O eixo do centro tá aqui, tá? Essa construção de ideia que a gente já fez em outra situação, tá? Bom, vamos lá. O anel aqui ele está eletrizado positivamente, beleza? E eu quero saber a intensidade do campo elétrico em um ponto que está aqui, a uma distância H. Primeiro vamos fazer a uma distância H, depois a gente vê quando o H for muito grande, tá? Então vamos fazer para assim, para H. Qual é a ideia? Aqui tem raio R. Qual é a ideia? Vamos pegar um ponto, um pequeno pedaço aqui, um pequeno pedacinho desse anel. O anel ele está carregado uniformemente, né? Está distribuído uniformemente. Então qualquer que seja o trecho que eu pegar, a quantidade de carga vai ser a mesma, tá? Tipo, não precisa nem ser pequeno. Se eu pegasse esse trecho aqui, a carga está distribuída uniformemente, aí aqui vai ter uma carga delta aqui. Se eu pegar outro trecho com o mesmo comprimento, também vai ter uma carga delta aqui. Tranquilo? Mas eu quero um pedaço bem pequenininho, bem uma carga bem pontual que está sobre esse anel, que vai ter uma carga, vamos chamar de delta aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos analisar o campo elétrico gerado por por essa pequena carga desse anel. Bom, ele vai gerar aqui um campo elétrico E. Vou chamar de delta E, né? Se a carga é delta Q, então o campo elétrico é delta E. Tá? Beleza. Acontece que para cada ponto que eu escolher, haverá outro diametralmente oposto de carga delta Q também, no mesmo pequeno pedaço aqui. Eu estou escolhendo esses dois pontos, tá? Mas isso serve para qualquer dois pontos do anel, que também aqui vai gerar um campo elétrico de mesma intensidade, delta E. As distâncias aqui D são iguais. Ó, e tirando aqui pela trigonometria, vê aqui que se formou, né, um triângulo retângulo. Tá vendo esse triângulo retângulo? Então, ó, R, H, então esse D. Epa. Então, esse D é a raiz quadrada de R ao quadrado mais H ao quadrado, que é a distância. Distância horizontal ali. Show? Show de bola. Olha só. É o mesmo D aqui. Veja. Né? Se aqui é um ângulo θ, aqui também vai ser um ângulo θ. Se eu decompor esse delta E, o que é que acontece? Eu vou ter uma componente vertical, vou chamar de delta E y, e eu vou ter uma componente horizontal, delta E x. Se eu fizer a mesma coisa com esse delta E, eu vou ter uma componente aqui, delta E y, e outra componente que vai se somar, né? Delta E x. Acontece que esse delta Y, os dois aqui têm a mesma intensidade,
Mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário, se anula. Então, as componentes verticais vão se anular, todas. Eu escolhi esses 2 pontos, mas vai servir para qualquer outros 2 pontos que eu pegar. Beleza? Enfim. Então, basicamente, o campo elétrico resultante nesse ponto P, vamos chamar aqui de P, nesse ponto P é a soma de... o campo elétrico resultante em P é a soma de todos os campos elétricos desses pequenos pedaços. Aliás, é a soma de todas as componentes horizontais, né, das pequenas cargas distribuídas ao longo do anel. Então, matematicamente, o campo elétrico em P, eu vou somar, tá, todos os ΔE x que se formam. ΔY não vai porque ele se anula. Ele sempre vai se anular com outro. Tá? Então, vai ficar a soma. ΔEx é o quê? K é ΔQ, né, que é o pequeno pedaço, sobre D ao quadrado. Cosseno de θ. E quem é cosseno de θ? Cateto oposto, enfim, a gente já fala dele. É o cateto oposto, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa, desculpa. Eu confundi com tangente do nada. Enfim, para qualquer ponto que eu escolha, o cosseno é constante, a distância é constante, o K é constante, o nome já diz, o que vai variar é o ΔQ. Então, essa construção aqui, tá? É muito importante, tá? Você saber fazer. Então fica K cosseno θ sobre D ao quadrado vezes o somatório dessas cargas. Se eu somar todas as cargas, eu tenho a carga total do anel. Beleza? Então, isso aqui é a soma, né? É a carga total do anel. Então, o campo elétrico em P é igual a K Q sobre D ao quadrado cosseno θ. Cosseno θ é aqui, né? É esse o θ. Cosseno θ é cateto adjacente sobre hipotenusa é o D. Então, H sobre D. Ou seja, campo elétrico em P é K Q H sobre D ao cubo, que vai ser igual a... Vamos desenvolver mais. D é raiz quadrada daquela expressão. Então, R ao quadrado, né? Raiz quadrada disso. Esse é o D, porém ele está ao cubo. E agora? Seguinte, essa expressão aqui seria para se a distância H fosse considerada. Acontece... Eita, por que eu coloquei o que aqui, né? Estou ainda pensando na lei de Coulomb. Se H fosse considerado, mas H ele é muito grande. No caso, esse ponto P, ele está muito longe do centro do anel. Ele está muito longe, tá? Então o que é que a gente faz? Vamos ter que fazer uma manobra nessa equação.
vai ficar o campo elétrico em P. Fazer uma manobra aqui, tá? Se liga. Essa mesma manobra a gente vai fazer nos problemas que envolvem MHS. Muito comum. Que é colocar o R ao quadrado em evidência. Aí fica... Aliás, o R ao quadrado dentro da raiz. Por enquanto, né? Eu queria fazer direto, mas vamos fazer devagar. Vai ficar 1 mais H ao quadrado sobre R ao quadrado. Vê que dá no mesmo. Vê, né, que se eu pegar esse R ao quadrado e fazer a distributiva, vai ficar R ao quadrado e aqui fica H ao quadrado, né, porque vai cortar. Então é a mesma expressão, só uma outra forma de ver. Mas por que é que eu coloquei assim? Porque R é muito maior. R é muito maior que H, como a gente pode ver. Ele diz ali, ó. Quer dizer, H é muito maior que R. Ah, então na verdade o R que é pequeno, desculpa. Então na verdade vai ficar H. E aí fica contrário. É o contrário. Porque na verdade é o H que é muito maior que R. Tá? Como é que fica então? Como o H, como eu acabei de falar, o H ele é muito, muito maior que R, um valor gigantemente maior que R, então isso aqui vai dar zero. Eu posso dizer que é zero. Porque eu estou pegando um valor pequeno e dividindo por um valor muito grande, ainda mais que está ao quadrado. É como se eu tivesse dividido 1 por 1 milhão. Tá? Então isso é praticamente zero. Então fica K, Q vezes H sobre raiz de H ao quadrado ao cubo. Bom, aqui, né, já matamos a questão. K vezes H sobre H ao cubo. Olha que legal. Portanto, o campo elétrico em P é igual a K vezes carga sobre H ao quadrado. Tá aí. Beleza? Letra A. Veja, como eu falei, aqui é quando H é considerado. Se H não fosse tão distante, né? Se o ponto P não tivesse tão distante do centro, tivesse um valor relativamente ali, né, que desse para considerar. Aí essa expressão determina o campo elétrico em P. Mas aí daqui a gente aumenta H para um valor muito maior que R. Tá? A gente afasta infinitamente esse H. O que é que vai acontecer? Manipulando a expressão, isso aqui vai ser praticamente zero. E a gente chega aqui. Aqui, a gente basicamente pode ver que quando o ponto P estiver muito grande, muito distante, tipo, o anel está aqui. O anel está aqui. E o ponto P, vamos supor, está aqui, a uma distância H muito maior que o raio, né? Desprezando que a gente pode desprezar as dimensões. Praticamente, o anel ele vai se comportar como uma carga pontual. Porque, veja, a expressão do campo elétrico aqui em P é a expressão do campo elétrico, né? Quando a gente tem duas cargas pontuais. Tipo, uma carga Q aqui, eu quero saber o campo elétrico aqui, uma carga pontual, né? De dimensões desprezíveis.
Então aí o campo elétrico fica, né, K vezes Q, distância ao quadrado. Né? Lembra? Então quando H tá muito maior, ou seja, o P está muito distante do anel, as dimensões do anel ficam desprezíveis. E aí o anel se comporta como uma carga pontual. E o valor do campo elétrico é calculado normalmente. Deu para entender? Interessante esse resultado aqui, muito interessante. Show de bola. Vamos pro próximo. Quarta questão, penúltima aqui. Essa aqui é legal, que envolve MHS. Ó. A figura ao lado mostra duas cargas fixas menos Q e uma carga mais Q de massa M livre para se mover, que será liberada entre as cargas menos Q, a uma distância B das duas. Desprezando os efeitos gravitacionais, determine o período das oscilações de mais Q após essa ser deslocado uma distância x, que é menor que B, muito menor que B, na direção vertical. Olha que legal. Bom, deixa eu ver se eu consigo aproveitar esse desenho. Bom, né? Um desenho aqui por cima. Seguinte, essa e a próxima são bem interessantes, porque a gente vai envolver lei de Coulomb com MHS, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar essa carga aqui, se eu soltar ela, ela permanece aí, sabia? Porque, desprezando o efeito gravitacional, não tem um peso, tá? Então as únicas forças que eu estou são as forças de atração. Como as cargas aqui são iguais, as distâncias são iguais, as forças de atração são iguais. Então, pela força resultante, ela vai ficar parada aí. Aí o que acontece? Se eu pegar essa carga e deslocar ela aqui uma distância x, eu vou desenhar grande, mas esse x aqui que eu vou subir ela, ou descer, é muito pequeno em relação a B, como foi dito. Só vou fazer grande aqui para poder desenhar, tá? Então eu vou pegar ela e colocar ela aqui. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Olha só. Agora, ela vai ter uma força resultante. Vai ter uma força de atração aqui e outra força de atração aqui. Essas duas forças F. Vou chamar de F minúsculo. Beleza, mas aí é que tá. Esse F é igual a esse, tá? Eles são simétricos em relação à vertical. Então, a resultante, a horizontal aqui se anula, né, das duas. Então, a resultante fica sendo na vertical, beleza? Bom, então eu vou soltar, então vai haver uma força resultante. Essa força resultante, ela é variável. Então, quando ela sair daqui e vir para uma próxima posição, né, no próximo instante, vamos supor aqui, a força resultante vai ser outra, tá? E inclusive vai ser menor, porque veja que os vetores estão se abrindo, né? Estão se abrindo aqui. Então a resultante vai diminuindo, tanto é que quando chega aqui é zero, porque os vetores se abriram tanto, né, que ficaram na horizontal. Então, né, zero. Beleza, mas aí ela vai parar? Não, porque ela está em movimento, então por inércia ela continua seu movimento. Mas é que tá.
Se a gente pensar na conservação de energia, o máximo deslocamento que ela chega aqui também é x, tá? E aí ela vai ter as mesmas forças que ela tinha lá em cima. E aqui ela para, né? Pela conservação de energia. Aqui ela vai sair do repouso, vai adquirir velocidade máxima aqui, depois vai diminuindo e fica em repouso de novo. E, devido à força resultante, ela volta. Então ela vai ficar repetindo esse movimento. Então a gente tem uma força que depende da posição, é uma força variável, então a aceleração é variável. A gente tem um ponto de equilíbrio, que é onde a velocidade é máxima, e um movimento que se repete, né? Então isso aqui tudo caracteriza o MHS. Né? Claro, o deslocamento aqui x sendo muito pequeno. Então tudo isso aqui caracteriza o MHS, tá? Se você não acreditava que era o MHS, talvez essa explicação agora lhe convença que é o MHS, tá? Claro, se você sabe o que é o MHS, né? Então aqui a gente tem MHS. Beleza. Então, dito isso, vamos continuar com o problema. Deixa eu apagar aqui. Ok. A distância aqui vale B, aqui é x. Bom, de acordo com as equações de MHS, a gente sabe que a força restauradora do MHS é massa vezes aceleração do MHS. A aceleração do MHS é ômega ao quadrado vezes x. Nesse caso, x é a amplitude, tá? Que é o mesmo x que a gente deslocou. Bom, agora, isso aqui é fácil, mas agora vamos encontrar quem é a força restauradora. A força restauradora é a força que vai sempre vai trazer o corpo por ponto de equilíbrio. Então veja aqui, né, a força restauradora é a força resultante que sempre está apontando para cá. Tanto é que quando ele passa, aí tem as forças, né, mas a resultante sempre vai ficar apontando para o ponto de equilíbrio. É a força restauradora. Como é que a gente calcula? Vamos pegar essa força restauradora nesse ponto, né, devido ao deslocamento x. Então vai ficar K nesse ponto aqui eu tenho essas duas forças, certo? Vou considerar aqui um ângulo θ, aqui também. Então como é que fica... Deixa eu desenhar um pouco maior aqui. Então como é que fica a força restauradora, né, de acordo com essas duas forças de atração? Vou colocar F maiúsculo. Eu tenho duas, né? Vou decompor essas duas. Vamos decompor essas duas forças F, tá? Então, a força restauradora é duas vezes, né? F cosseno θ. Desculpa, seno. Porque o θ tá aqui, né? Cosseno seria o cateto adjacente, ó, força adjacente. Mas como é oposto, então é o seno. Duas vezes seno. Tá? O que é que eu estou fazendo? Eu estou somando, fazendo a resultante dessas duas forças aqui, tá? Por decomposição. Beleza. Que vai ser igual a M frequência angular ao quadrado vezes x. Ok. Duas vezes F. Quem é F? F vai ser K, constante eletrostática, produto das cargas, sobre a distância ao quadrado. A distância dos dois aqui, vou chamar de D.
vezes seno. Quem é seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, x, sobre hipotenusa. Que vai ser igual a m quadrado x. O x pode cortar, certo? Bom, esse x ele é muito pequeno, então existe uma manipulação que a gente pode fazer. Pois, se eu não me engano, esse d, como o x é muito pequeno, d é aproximadamente igual a b, tá? Pois o x ele é muito menor que b, tranquilo? Basicamente, d e b são paralelos, porque o x é muito pequeno. É tipo assim, tá? Deixa eu fazer um desenho. Eu não vou precisar fazer conta. Tipo, o x, veja que ele é muito pequeno em relação a b, e aqui é d, tá? Nesse triângulo. Bom, como o x é muito pequeno, ainda está grande ainda, ele pode até ser muito menor que isso. D e B são praticamente paralelos, tá? Como eu falei, eu tinha feito aqui grande, que é para poder desenhar, mas D e B é mais ou menos assim. Então, D é aproximadamente B, tá? Então, bom, o x ali vai cortar. Então, a gente tem 2k, produto das cargas, D, que é B, B ao cubo. Igual a m vezes... Bom, esse frequência angular é 2π, né, sobre o período, então ao quadrado. Beleza, só isolar o t e a gente encerra a questão. Vamos lá. A gente tem, então, t ao quadrado igual a... Aliás, vamos colocar o t aqui. T normal. Já vamos fazer de cabeça a raiz, tá? Então, eu vou passar o t para cá, o 2π tá ao quadrado. Como eu vou fazer a raiz, o 2π, ele fica fora. Vezes a raiz quadrada d. M b ao cubo sobre 2k produto das cargas, tá? Ah, mas ali, né, eu estou usando o outro valor de k. Não tem problema. Não tem problema nenhum, a gente troca aqui rapidinho. Dois π raiz de m b ao cubo sobre 2 vezes o k, que é 1 sobre 4π epsilon produto das cargas. Pronto. Divide ali o 2 pelo... Simplifica, né? O 2 e o 4. E a gente tem um período. Portanto, o período é igual a 2π. Aí passa lá para cima multiplicando. Vezes a raiz de 2π epsilon mb ao cubo. Fica até mais bonito mesmo. Sobre produto das cargas. Então, esse é o período. Beleza? Então, isso aqui, inclusive nas provas do ITA, tá? É uma coisa que a gente faz muito, essa manipulação aqui de aproximação. Então, fique esperto. Letra A. Não só no ITA, tá? Em outras provas também.
A figura ao lado mostra duas cargas fixas mais Q e uma carga mais Q de massa M, aqui, livre para se mover, que será liberada entre as cargas fixas mais Q. Uma distância B das duas. Desprezando os efeitos gravitacionais, determina o período das oscilações de mais Q após esta ser deslocada uma distância x na direção horizontal. Parecido com a outra, só que ao invés de a gente deslocar na vertical, a gente vai pegar ela e fazer uma pequena perturbação aqui para o lado. Colocar ela aqui. E aí, o que é que acontece? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a figura. Vamos lá. Então, nessa configuração aqui, né, mesma coisa, está em equilíbrio. Agora, vamos pegar ela e colocar ela aqui. Fazer uma pequena perturbação. E vai ficar... deslocar um x. Esse x, tá, ele é muito menor que b. E isso também vai servir para a gente fazer outra aproximação. O que é que acontece? Nesse momento aqui, eu vou ter... essa é duas forças de repulsões, tá? Chamar aqui de F maiúsculo, que é a força de repulsão entre essa carga, né, e aqui, e F minúsculo, que é a força de repulsão, né, entre as duas. Tranquilo? Então, mesma ideia, tá? Da questão anterior, a força restauradora é igual a massa ômega ao quadrado vezes x, né? Se no x aqui o deslocamento. Isso aqui é a aceleração, tá? Então, quem é a força restauradora? Força restauradora é a força que vai trazer para o ponto de equilíbrio. Isso aqui é outro MHS, tá? A explicação é igual ao anterior. Então, por isso eu não vou repetir. Vamos ser mais direto. Então, a força restauradora aqui vai ser F menos F. Quem é F? F vai ser K, produto das cargas, que é Q vezes Q, sobre... a nova distância, veja, vai ficar B menos X, né? Menos K, mesma coisa, né? Quadrado. E a nova distância vai ser B mais X ao quadrado, né? Pela lei de Coulomb. Ok. Isso igual a... desenvolvendo aqui embaixo agora. Seguinte, o que é que a gente pode fazer? Vamos somar. E aí fica. Depois eu posso colocar até em evidência. Vamos desenvolver e ver o que é que a gente acha aqui. B, ó. B menos x ao quadrado. B mais x ao quadrado. Aliás, eu vou colocar eles em evidência. Vai ficar mais fácil assim. Para não ter que repetir esse k aqui ao quadrado. Sobre B mais X show, vamos desenvolver. Seguinte, vai ficar B menos
menos x ao quadrado vezes b mais x ao quadrado. Divide, né? Multiplica, então b, isso aqui dividido por isso, sobra b mais x ao quadrado. Menos b menos x ao quadrado. Que vai ser igual a... Bom, k, que é ao quadrado, vezes... Presta atenção. Isso aqui... Se liga. Isso tudo aqui, eu colocando o ao quadrado em evidência, fica b menos x vezes b mais x ao quadrado, certo? Produto notável, quadrado é produto, né, da diferença, soma com diferença, b ao quadrado menos x ao quadrado, E lá em cima? Lá em cima fica... Eu vou desenvolver aqui do lado, tá? Pra gente ganhar espaço, ó. B ao quadrado mais 2bx mais x ao quadrado menos b ao quadrado menos 2bx fica mais 2bx mais x ao quadrado menos x ao quadrado. Bom, b ao quadrado, né? X ao quadrado, 4bx. Então, quatro vezes b vezes x. Bom, isso aqui é igual a m ômega ao quadrado vezes x. Então, né, eu já posso simplificar. Ó. O x já foi. Aí é que está agora. Qual é a manipulação que a gente faz? Veja que nas alternativas não aparece o x. A gente tem que sumir com esse x. O que é que a gente faz? Simples. Vai ficar 4k, que é ao quadrado, vezes b. Beleza? Produto aqui. 4k, que é ao quadrado b. Sobre... ali dentro do... ali embaixo, eu posso colocar o b ao quadrado em evidência. Aí vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre b ao quadrado. Novamente, o b ele é muito maior que x, tá? E ainda mais por citar ao quadrado, então, isso é igual a m ômega ao quadrado. Agora vamos lá. Agora, basicamente, terminou, tá? 4k, que é ao quadrado, b. Vai ficar b ao quadrado, b à quarta. Então, embaixo fica b ao cubo, igual a m 2π sobre t ao quadrado. Bom, o negócio agora é isolar o t. Então vai ficar t ao quadrado igual a fazendo meu pelos extremos, fazendo de cabeça também, m b ao cubo, né? O m mantém, b ao cubo vai para lá, sobre 4k, que é ao quadrado. Ou seja, colocando a raiz, período fica igual a 2π
Bom, o 4 e o Q ao quadrado pode sair, né? Vai sair da raiz vezes mb ao cubo sobre k. Interessante, né? Opa, 2, desculpa. Eita. Ai, peraí. A raiz de 4 é 2. Porta 2 com 2. Então, π sobre Q bom. Peraí. Ah, tá. Tem um B fora, tá? Então, B ao cubo é B ao quadrado vezes B. Saindo da raiz, aqui fica um B e aqui fica B. Então, πB sobre Q. Deixa eu ver. π vezes B sobre Q vezes raiz de M vezes B sobre K. Letra D. Show de bola. Então, aprenderam aí as manipulações. Bem legal, né? Bom, então é isso, tá? Aqui a gente encerra essa aula com essas questões. Segunda-feira tem mais, beleza? Então, como eu falei, segunda, quarta e sexta, né? Física 1, Física 2 e Física 3. Uma lista aí com umas questões bem legal pra gente praticar. Show? Valeu!